Graças a Deus. Quem está aqui para desfrutar da palavra do Senhor, dá um glória a Deus bem alto. Amém? Lucas 6,46. Por que me chamais, Senhor, e não palavras, e as pratica? Eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces. Rojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Jeremias 9, versículo 23 e 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Nos oraremos. Pai, nós te adoramos nessa noite, Senhor. Ó, Pai, obrigado pela tua palavra aberta para nós. Que privilégio, Pai. Nós podemos hoje te conhecer através da tua bendita palavra que foi revelada para nós. Ela está aberta para nós, Senhor. Ó, que na tua bondade hoje, nessa noite, o Senhor rasgue o véu, Senhor. Que o Senhor possa falar de uma forma, Senhor, diferente conosco. Nos levando a te adorar de verdade. A conhecer mais o Deus a quem adoramos. Ó, papai, inunda esse lugar com a presença do Espírito Santo, trazendo mais das glórias do Senhor, da beleza dele. Aleluia! Amém. Louvado seja o teu nome. Então, irmãos, continuando nossa série de mensagens, hoje vamos começar a falar sobre o ser de Deus. Conhecer quem é o nosso Deus, né? Está no começo dessa caminhada ainda. Parafraseando um irmão chamado A.W. Tozer, parafraseando ele, irmãos, assim como o alicerce é importante para uma casa, assim também o conhecimento sobre o ser de Deus é para a nossa adoração. Se nós não conhecemos quem é o nosso Deus, nós estamos adorando a quem e como, né? Então, assim como o alicerce, sem o alicerce não tem casa, sem conhecer Deus não tem adoração. Aleluia! Então, como importante, né, irmãos? A nossa oração vai depender, nossa adoração vai depender e vai ser demonstrada. Como é que a gente está adorando a nossa vida? Como é que é a nossa vida de adoração? Vai ser medida pelo quanto nós conhecemos o nosso Deus. Amém? Você lembra da mulher samaritana? Ela pensava que adorava a Deus. Ela pensava que adorava a Deus no monte. Aí quando o Senhor Jesus falou com ela, ela falou: uai, mas vocês falam que é no templo. Eu falo que é no monte. Aí o Senhor: mulher. Ela falou assim: nossos pais adoravam nesse monte. João 4:20. Entretanto, vós dizeis que em Jerusalém é o lugar que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, aleluia, irmãos, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Por quê? Porque são estes que o Pai está procurando. Irmãos, se Ele está procurando, é porque está difícil encontrar.
Quem está adorando o Pai em espírito e em realidade. Se ele está procurando, é porque está difícil. Que nós possamos ser achados, irmãos, por ele, adorando ele como ele determinou. Amém? Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Porque, irmãos, nós nos parecemos com aquilo que nós adoramos. A quem nós prestamos culto, nós ficamos igualzinho. Se é você parar 5 minutos para conversar com alguém, você já sabe mais ou menos que é o ídolo dela. Como ela se porta. Nós já sabemos. E o Senhor fala, é um princípio, irmãos. Por isso que tem muitas pessoas debaixo de maldição. O Salmo 115 fala isso. Você lembra que a gente gosta de falar muito para os católicos isso, né? Mas, irmãos, qualquer coisa pode se tornar o nosso ídolo. Salmo 115 ele fala, prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam. Tem olhos e não veem. Tem ouvidos e não ouvem. Tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam. Seus pés não andam. Som nenhum lhe sai da garganta. Aqui está o princípio. Tornem-se semelhantes a eles os que o fazem e quantos neles confiam. Mas hoje o seu ídolo pode falar, pode andar, né? O seu ídolo pode ser o seu celular. Naquela época, eles tinham para o lugar para adorar. Hoje em dia, irmãos, o teu ídolo pode ir onde você estiver. Você está conectado. Não é isso, não? A tecnologia trouxe isso, irmãos. O nosso ídolo está indo onde a gente vai. Nosso coração. Vocês já perceberam? Toca no ídolo de alguém. A pessoa vira um bicho. Pega o celular de alguém. O que ela vai fazer contigo? Você vai ficar doidinha, nervosinha. O que vocês acham? Nos tornamos aquilo que nós adoramos, irmãos. Se nós temos adorado Deus, o Deus que é amor, o Deus que é misericórdia, o que nós vamos expressar? Amor, misericórdia. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. A glória, irmãos, da nossa existência, nós somos criados para conhecer Ele, irmãos. Para conhecer o nosso Deus. Amém? E as pessoas que estão buscando conhecer e conhecem Ele, irmãos, elas são alegres de verdade. O Senhor não falou em Mateus, nas bem-aventuranças, ele falou, bem-aventurado ou cheio de júbilo são os limpos de coração, porque verão a Deus. Quem tem visto o Senhor é uma pessoa alegre. Pode acontecer os percalços da vida, mas ele é alegre, porque ele vê Deus. Amém? Apocalipse 22, 1 tem um negócio interessante ali. Fala assim, ó. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face. Quem é que vai estar lá nesse dia aqui? Não, vai estar não, Elis? Vai estar, Elis, lá naquele dia? Contemplarão a sua face. E na sua fronte está o nome dele. Aqui, irmão, a mente foi transformada, irmãos. A mente foi transformada. Eles contemplarão o Senhor, porque hoje em dia eles já contemplam. Eles servirão o Senhor, porque hoje em dia eles já servem. Irmãos, e tem um princípio. À medida que a gente vai contemplando o Senhor, a gente vai sendo transformado de glória, de glória, de glória, de glória, de glória.
Quanto mais a gente adora Ele, mais a gente se parece com Ele, irmãos. Irmãos, a nossa adoração não acrescenta nada a Deus. Vocês entendem isso? Ele não vai ficar feliz aqui. Nossa, esses irmãos louvaram tão bem. Irmãos, nós adoramos é por causa de nós mesmos. Quanto mais nós adoramos Ele, mais nós somos transformados e parecidos com Ele. Amém? Então a gente tem que buscar conhecer Ele, né, irmãos? Esse Deus, irmãos, das Escrituras, não tem como a gente conhecer Ele se Ele não se revelar para nós. E esse é através do Espírito Santo, né? A forma de conhecer Deus tem várias, né? Que eu já comentei há umas 2 semanas atrás, o homem já nasce como um selo de Deus, né? Que é a semente religiosa e o senso do divino. Já está no nome isso daí. Então, como posso conhecer Deus? Por isso que já está em mim, pela criação, pela condução da história, que não tem como não ter um Deus, e principalmente, pela revelação nas Escrituras. Quer conhecer Deus? Ele quis se revelar. E o que a gente precisa de conhecer Ele está bem aqui, irmãos, nas Escrituras Sagradas. Amém? Calvino disse uma frase bem assim, eu vou citar para os irmãos. Toda a sabedoria que possuímos, a verdadeira sabedoria sadia, consiste em 2 coisas. No conhecimento de Deus e no conhecimento de nós mesmos. Amém? E só tem uma forma da gente se conhecer de verdade. Quando a gente vai para a luz do Senhor. Ele não fala nos Salmos? Na tua luz, vemos a luz. Então, quando a gente chega nele, a luz vai brilhando mais, Marcelo, a gente passa a conhecer quem nós somos de verdade. Então, irmão, deixa a luz brilhar. Amém. Nessa noite que ela possa brilhar mais. Amém. A gente possa conhecer quem nós somos de verdade. Amém? Amém. Tem um povo aí chamado agnósticos, né? Desde a época de João, ele já combatia os agnósticos. Os agnósticos, eles falam que não tem possibilidade dos homens conhecerem Deus. Eles negam isso totalmente. Eles declaram, na filosofia deles, que o Deus é inacessível ao espírito humano. Só que não é nada disso, irmãos. O homem já nasceu com esse selo nele. O selo de Deus. No DNA do homem está ali a assinatura de Deus, irmãos. Amém? Essa marca está em nós. Então, a filosofia fala que Deus tem que ser provado. Mas a Bíblia, ela afirma que Deus é. Ela não tenta te convencer quem é Deus. Ela já afirma, Deus é. Desde o princípio, irmãos. Mas eu queria pegar aqui 2 passagens. Êxodo 3, quando o Senhor chamou Moisés, ele fala assim, ó, então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu, eu serei contigo. E este será o sinal de que eu te enviei depois de haveres tirado o povo do Egito. Servireis a Deus nesse monte. Disse Moisés a Deus, eis que, quando eu vier aos filhos de Israel e lhe disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirá aos filhos de Israel, o eu sou me enviou a vós outros. Vocês veem, irmãos, que Moisés não especula, ele afirma, Deus é. Em Salmo 90, olha o que fala, Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Aleluia. Eles tinham muitos deuses. Cada praga era combatendo um deus deles. Então, quando chegar com o faraó, fala assim, ó, o eu sou. Por que o eu sou? Porque ele é e os outros não são. Amém, irmãos? Por isso que ele fala, eu sou. Por quê? Porque os outros não são. E a palavra, ela não tenta convencer, a palavra, ela afirma, Deus é. Amém? Ele é único, irmãos. Único, único, único.
Sobre essa questão de que Deus é único, tem uma heresia muito divulgada que se chama dualismo. Vocês devem ter visto, recebendo pelo WhatsApp, uma figura de Jesus com queda de braço com o diabo. Já receberam essa daí? Aí fala, está tendo uma grande guerra, Jesus com o diabo. Isso é uma heresia, irmãos. Não está tendo guerra nenhuma. O diabo fazendo frente com Deus, não existe isso. Só que o dualismo, ele fala que está tendo uma guerra das luz contra as trevas, né? Estão lutando entre si para ver quem vai ganhar. Isso é uma heresia, irmãos. Irmãos, Deus é, nem o diabo é. Deus é. O diabo, irmãos, é apenas uma vara na mão do Pai, na mão do nosso Deus. Então, não existe esse negócio de queda de braço de Deus com o diabo. Não, irmãos. Isso é uma heresia chamada dualismo. Quando vocês receberem, você já prega o evangelho para a pessoa que te enviou. Tá bom? Tá bom? Amém? Olha como é que o Senhor começa a palavra dele. Não tentando convencer ninguém, apenas afirmando. No princípio, criou Deus. Não tenta te convencer de nada, irmãos. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Em Atos 14, 15, Paulo falando, senhores, por que fazeis isso? Que eles estavam tentando adorar Paulo, né? Ele falou, nós também somos homens como vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o evangelho, para que destas coisas vãs, adorar outro Deus, irmãos, é uma coisa vã. Dessas coisas vãs, vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que nele existe. Amém? Amém. Esse é o nosso Deus, irmãos. Amém. Só que o Pai tem que querer se revelar para nós. E a revelação, quem revela quem é Deus, irmãos, é o Senhor Jesus Cristo. Aquele que nega o Senhor Jesus, nega o Pai, nega o próprio Deus. Esse é o espírito do anticristo, o que nega o Pai e o que nega o Filho. Amém? Vamos entrar agora numa área que na teologia fala sobre... Não busque decorar esses termos técnicos que eu vou falar. Busque aprender o conceito. Amém? Tem duas... Tentando explicar Deus, a teologia fala que Deus é, por um lado, transcendente e, por outro lado, imanente. O que é transcendente, irmãos? Ele está acima e além de toda a sua criação. Ele é transcendente, ele está no mais alto céu. Esse é o nosso Deus. Por outro lado, ele é imanente. Ele está com tudo aquilo que ele é, com toda a sua criação. Deu para entender? Por um lado, ele é transcendente. Ele é alto, sublime, ele está no trono, ele está acima e além de qualquer criatura. Nosso Deus por um lado. Mas por outro, irmãos, ele está com tudo que ele é, com a sua criação. Amém? O diabo, ele nunca vai vir, irmãos, com mentira explícita. Ele vem com uma meia-verdade. Sempre para enganar o povo de Deus, ele vem com uma meia-verdade. Ele pega algo legal e transforma aquilo numa meia-verdade e te leva para o extremo. Lembra que são dois extremos? Ele é transcendente e ele é imanente. Com exagero de ser transcendente, ele criou, sabe o que, irmãos? O deísmo. O que é o deísmo, essa heresia? Que existe um Deus, eles acreditam em Deus, mas é um Deus que criou todas as coisas e deixou aí correr. É como se fosse relojoeiro. Cria o relógio, dá a corda, bota para correr e vira as costas. Não está nem para a sua criação. Isso é uma heresia. Só que do outro lado tem outra heresia, o panteísmo. O que é o panteísmo, irmãos? Toda a natureza é Deus. Quando tu toca numa árvore, não corta ela porque tu está cortando Deus. Isso é o panteísmo, irmãos.
É uma heresia. Do panteísmo, irmãos, é que veio as bruxas. O culto das bruxas, elas adoram a natureza. Todas as magias que elas fazem com os elementos da natureza. E os rituais delas são tudo ali na floresta. Porque elas adoram, elas pensam que Deus está nos alimentos. É perigoso ou não é? É perigoso? Muito perigoso. Ele está com tudo o que ele é, com a sua criação, mas ele não divide a sua essência com nada. Ele está presente, mas ele não divide a sua essência. O homem, mesmo sendo criado em imagem e semelhança de Deus, ele nunca vai ter a essência de Deus. Entenderam, irmãos? Ele nunca vai ser Deus. Deu para entender? Tranquilo aí? Vamos ver alguns versículos que falam sobre isso. E esses versículos depois, irmãos, você pode ficar em casa meditando, que é para a gente adorar Ele com todas as nossas forças. Amém? Versículos que falam sobre a transcendência, que Ele é glorioso. Isaías 55, versículo 8 e 9. Presta atenção. Lembra? Ele está acima e além de toda a sua criação. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Esse é o nosso Deus, irmãos. Esse é o nosso Deus, Israel. Muito acima de que qualquer outra criatura. Esse é o nosso Deus. Agora um pouco sobre a imanência. Jeremias 23, 24. O que é a imanência, irmãos? Ele está com tudo o que ele é, com a sua criação, sem dividir a sua essência. Olha o que ele fala. Ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não veja? Diz o Senhor. Porventura, não eixo eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Êxodo 3, versículo 7. Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Lembra? Está lá no céu, mais alto. Mas ele ouviu o clamor do povo dele. Ele fala o quê? Versículo 8. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Por isso, o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios o estão oprimindo. Vem agora, e te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Lembra, irmão? Eles passaram 400 anos ali como escravos. Deus estava longe, irmãos, dele, muito longe. Mas um dia o povo começou a clamar a Deus. E aquele Deus que está muito longe, o que ele fez? Ouviu o clamor e desceu. Esse é o nosso Deus, todo-poderoso, todo-glorioso, lá no mais alto céus, mas também aqui conosco. Amém, irmãos? As outras religiões não têm isso, irmãos. Eles não têm isso. O hinduísmo não tem isso. O Deus deles está bem longe, que nem existe, né? Eles ficam aqui sofrendo. O único Deus, irmãos, que se faz presente junto com seus adoradores é o nosso Deus. Amém? Amém? Às vezes, desde pequeno eu escutava um negócio, né? Antes de me converter. O pessoal via, por que tu não ora para Deus? Rapaz, Deus está tão ocupado, ele não vai escutar minha oração, não. Não é isso que muita gente fala? Tu vai pregar evangelho? Não, cara, não se preocupa comigo, não, porque Deus está muito ocupado. Ele não vai se preocupar com alguém como eu. Será que é assim, irmãos? Será que é assim? Olha o Salmo 113, versículo 1. Preste atenção nesse salmo. Aleluia! Louvai, servos do Senhor.
Louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até o ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor, acima, transcendente, acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas? Bem alto, bem sublime, não tem ninguém semelhante a ele. Mas o Salmo continua, versículo 6. Esse Deus está acima, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Esse Deus está lá em cima, Nonato. Sabe o que ele faz? Ele ergue do pó o desvalido e do montouro o necessitado. Ele, para sentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz a mulher estéril, que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. Vocês prestaram atenção no hino que a gente cantou? Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és, Senhor, absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. A gente adora, irmãos, ele. Adora o Senhor por tudo que ele é. Mas, apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também. Esse Deus tão glorioso, ele se importa contigo, Israel. Como é que está teu coração? Como é que está tua situação? Esse é o nosso Deus, irmãos. Amém? É para a gente falar agora, irmão. Tu és tremendo. Tu és tremendo, Senhor. Olha Isaías 57, 15. Eu coloquei no grupo hoje isso aqui. Esse versículo é tremendo, irmãos. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, no qual tem um nome santo. Habito no alto e santo lugar. Transcendente. Mas também habito. Com quem, irmãos? Com o contrito. Aquela pessoa que está no pó. Abatido de espírito. Para vivificar o espírito dos abatidos. E vivificar o coração dos contritos. Aqueles que estão esmagados, irmãos. Esse é o nosso Deus, Ivone. Ele é todo poderoso, irmãos. Mas para quem já creu nele, ele está dentro de nós. Só aqueles que não têm o Espírito Santo não sentem esse conforto de Deus. De passar por uma situação cheia de tribulação, mas está com paz e com gozo. Só o nosso Deus pode fazer isso. Os ímpios, eles não têm essa esperança. Eles não têm esse consolo. Amém, irmãos? Então, agora falando com todos aqui, não importa a situação que você esteja passando. Não importa. Invoque o nome dele. Clame a ele, irmãos, que ele vai vir. Esse é o nosso Deus. Esse que estava no mais alto sublime ali, céus. Sabe o que aconteceu com eles, irmãos? O Filho se fez carne. Olha o que fala Filipenses. Filipenses 2, versículos 5 a 11. Tem de vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Irmãos, como a gente não pode adorar um Deus desse? Sabe por que a nossa vida não está vitoriosa em Cristo? Porque a gente não conhece isso aqui que Ele é, isso aqui que Ele fez por nós, irmãos. Em toda a sua glória, Ele deixou toda a sua glória para vir aqui nos resgatar, Israel. Cada um aqui numa situação diferente. Ele foi lá
e te buscou. Como não adorar, irmãos? Como não adorar? Uma vez eu estava pregando evangelho para uma irmã no Suriname. Aí ela falou: estou passando por uma situação tão complicada. Aí eu falei para ela: clama ao Senhor. Ele passou por tudo, ele sabe o que tu está sentindo. Ela virou para mim: ele sabe o que eu estou sentindo? Esse é o nosso Deus, irmãos. Esse é o nosso Deus. Sabe o que ele fala em Hebreus, capítulo 2, versículo 14? O pessoal que tem medo de morrer. Lê esse versículo agora comigo, abra aí. O pessoal que tem medo de morrer. Hebreus 2, versículo 14. Esse eu quero que vocês abram. Ele falando sobre o nosso Senhor Jesus. Ele fala o seguinte. Capítulo 2, versículo 14. Amém? Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, através da morte do Senhor, o que aconteceu? O que aconteceu, irmãos? Destruiu aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. O versículo 15. E livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Irmãos, quem tem medo de morrer é escravo. Porque quem é liberto, irmãos, não tem medo mais de nada. Não tem medo da morte. Porque já morreu com ele. Aí continua. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, convinha que, irmãos, em todas as coisas, se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Olha o 18. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que estão sendo tentados. Não importa a situação que você está passando, a tentação que você tem sido vencido vez após vez após vez. O Senhor Jesus, irmãos, está como esse sumo sacerdote misericordioso para te socorrer. Então, aqueles que estão com medo de morrer e aqueles que têm passado por situações de tentação, sendo vencido vez após vez após vez, eu queria orar agora com vocês, irmão. Não precisa levantar a mão, mas ore aqui comigo. Pai querido, nessa noite, isso está vindo aqui os irmãos, Senhor. Também os que estão ouvindo em casa, que vão acessar essa mensagem. Pai, em nome de Jesus, se faça presente nesse momento, Senhor. Tu és aquele que nos livrou da morte. Nós já morremos com o Senhor. A morte não tem mais poder sobre nós. Ó, Pai querido, venha ao encontro desses irmãos, Senhor, que estão com medo, com pavor da morte, com essa epidemia se passando por aí, Senhor. Ó, mas tantos santos com medo, Senhor, venha e se faça presente nesse momento, Senhor, visitando-os no coração deles, confortando eles, em nome de Jesus. Também eu te peço àqueles, Senhor, que vez após vez tem lutado contra o pecado, mas tem caído, vez após vez. Senhor, que nesse momento, vem agora, Senhor. Vem agora, por meio do Teu Espírito Santo, ó amado, e dá essa força, dá essa libertação desse pecado, Senhor. Em nome de Jesus, que eles possam crer que o Senhor é, sim, esse fiel sumo sacerdote, misericordioso, que se compadece de nós. Venha nesse momento, Senhor,
Aleluia, amado. Amém. Irmãos, nosso Deus está vivo. A gente não adora um Deus morto. Algumas mensagens lá para frente eu vou falar sobre os atributos de Deus. Irmãos, por isso que ele é Deus, é porque ele tem muito atributo. Eu falo do Caio, isso é isso, ponto. Deus não, irmão, Deus é muita coisa. Entendeu? Então, para falar dos atributos de Deus, vão ser alguns meses aí. Mas eu só queria falar com os irmãos, só para os irmãos terem noção, existem os atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis. Os incomunicáveis, irmãos, é porque a gente está falando, não se comunica com nós. Ele é todo poderoso. Vou citar só alguns, irmãos. Ele é todo poderoso. O homem pode ser todo poderoso? Ele é onisciente. O homem pode ser onisciente? Não. Ele é onipresente. A gente pode estar pelo menos em 2 lugares ao mesmo tempo? Nem em 2 lugares a gente consegue, irmãos. Então, esses são os atributos do que ele é. E tem muitos outros, irmãos. Esses são os incomunicáveis. Agora, existem os atributos comunicáveis, que ele quis se comunicar conosco. Ele é amor, Deus é amor. Nós podemos expressar esse amor? Podemos. Deus é santo. E ele espera que nós sejamos santos também. Deus é misericordioso. Nós também temos que ser, sabe o que, irmãos? Misericordiosos. E assim vai, irmãos. Muitos atributos. A gente vai gastar um bom tempo nisso daí. Amém? Amém. Temos que conhecer o Deus que a gente serve, irmãos. A última parte da mensagem, irmãos. Esse Deus que é incompreensível. A gente conhece ele em parte, irmão. Em parte só. Esse Deus que é incompreensível para nós deve ser adorado. Amém? Nem toda a eternidade, irmãos, a gente vai conhecer ele, tudo aquilo que ele é na sua essência. A gente vai estar a eternidade inteira conhecendo ele, servindo ele, mas isso nunca vai chegar ao fim, irmãos. Amém? Eu vou ler para os irmãos alguns versículos que falam que a gente não consegue entender ele. Jó 26:14. Eis que isso são apenas as horas dos seus caminhos, que leve sussurro temos do ouvido dele, mas o trovão do seu poder, quem o entenderá? Jó 36:26. Eis que Deus é grande e não podemos compreender. O número dos seus anos não se pode calcular. Jó 37, versículo 5. Com a sua voz troveja Deus maravilhosamente. Faz grandes coisas que nós não compreendemos. E esses atributos que eu falei que são comunicáveis, eu vou citar só alguns versículos, que mesmo nesses atributos, que ele se comunicou conosco, mesmo assim, irmãos, é incompreensível para nós ainda. Por exemplo, ele não é amor? Né? Deus não é amor? Em Efésios 3:9 fala o seguinte, Efésios 3:19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Tu consegue entender o amor de Cristo completamente? Não consegue. Para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Outro atributo que ele se comunicou conosco, paz. Olha o que fala Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Diante desse Deus, irmãos, que a gente cantou aquele hino, né? Que Paulo, falando sobre Deus, só falando sobre a salvação, ele para e começa a adorar. Ó profundidade da riqueza e da sabedoria de Deus. Irmãos, é profundo. Quanto mais você cava, mais você quer mais você quer mais, e mais você fala, não, eu conheço pouco, eu quero passar mais tempo com ele, Foi por isso que Paulo começou a adorar, irmãos. Amém? Irmãos, eu estou falando sobre Deus, que a gente tem que adorar ele. Mas parece que eu estou falando aqui de outra coisa. Não sei.
Olha como Ana orava. Vou dar um exemplo para como é que a Ana orava. Em 1 Samuel 2:1. Então orou Ana e disse: o meu coração se regozija no Senhor. A minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Que oração profunda, irmãos. Falando das obras de Deus e falando de quem Deus é. 1 Timóteo 6,15. A qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, mesmo sem compreender. A Ele honra e poder eterno. Amém. A única forma de nós vermos Deus, irmãos, é através do Filho dele. Até na eternidade, irmãos, nós não vamos conseguir. Olha o que fala Apocalipse. Não está falando sobre a Nova Jerusalém. Apocalipse 21, 23. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. A luz é o Pai, mas a lâmpada é o Cordeiro. A gente vai passar a eternidade, irmãos, mas através, sempre vai ser através do Cordeiro de Deus. Amém? Atanásio e todos os pais da igreja, irmãos, eles concordavam em uma coisa: é o Espírito de Deus. Imagina, irmãos, todos os pais da igreja, eles tinham uma concordância. Ele é exaltado acima de todos os seres e acima de todo pensamento humano. Amém, irmãos? Queria abrir um parênteses aqui. Lembra que eu falei que uma das formas da gente conhecer Deus, que Ele se revela para nós, é através da sua criação. Irmãos, o dia hoje, a nossa rotina é tão corre-corre. Quanto tempo a gente para, às vezes, para contemplar a criação de Deus? Quanto tempo, irmãos? O inimigo fez uma forma tão engenhosa que amarrou a gente de tal forma que a gente não tem tempo nem para contemplar a criação de Deus. E é uma forma de adorar, irmãos. Quando tu vê ali, cara, esse pôr do sol. Meu Deus que criou. Meu Deus, o Espírito Santo está dentro de mim. Essa questão de parar para pensar, né, irmãos? Nós temos um relacionamento de noivo com noiva com o nosso Senhor, né? Mas o nosso casamento aqui humano, às vezes o amor esfria no nosso casamento, porque a gente entra no automático, irmãos. É tanto corre-corre que fica automático. Até o falar eu te amo é da boca para fora, sem sentimento e sem realidade. Entra no automático. Nessa semana, eu parei lá no trabalho, eu comecei a me lembrar de quando eu conheci minha esposa. Todo aquele começo todinho e tal, a gente orando um pelo outro, e sabe, aquela paixão rolando e tal. Eu comecei a me lembrar. Sabe o que resultou, irmãos? Eu meditar e me lembrar. Eu liguei para ela e falei que eu amava ela, mas de coração, irmãos. O inimigo, ele tem... Lembra quando Daniel fala sobre o anticristo? Ele magoará os santos do Altíssimo. É um desgaste mental, irmãos. Nós estamos vivendo esse desgaste mental. Quando a gente para meditar em algo,
pensar em algo. Na nossa esposa, por exemplo, as mulheres pensar no marido. Irmãos, aquilo gera amor. A gente lembra de tudo aquilo que a gente passou com ela, né? Todas as dificuldades, superada, aquele amor, aquela paixão. O que vai acontecer, irmãos? Vai renovando a gente. O amor vai renovando. E a mesma coisa com o nosso Deus, irmãos. É o mesmo princípio. Olha o Salmo 77, versículo 1. Elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia, procuro o Senhor. Ergue-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-te. O salmista está em aflição. Aí ele fala, versículo 3, lembro-me de Deus. No meio da angústia, lembro-me de Deus. E passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Não me deixa pegar os olhos, tão perturbado estou que nem posso falar. Penso nos dias de outrora. Trago à lembrança os anos de passados tempos. De noite indago no meu íntimo e o meu espírito prescuta. Lembra, irmãos, Lamentações? Trazer à memória aquilo que me dá esperança. Versículo 7. Lembra, ele está em tribulação. Aí ele começa a pensar naquilo que já Deus fez por ele. A pensar em Deus. Aí começa a mudar a situação dele, irmãos. Ele começa a perguntar, rejeita o Senhor para sempre? Não. Acaso não torna-se propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se de Deus ser benigno? Ou na sua ira, Ele terá reprimido as suas misericórdias? Depois de ele fazer essas perguntas, ele entende. Aquela situação que ele está passando de aflição, é ele mesmo, irmão. Ele está daquele jeito ruim, porque ele parou de olhar para Deus, de meditar em Deus, e parou só olhar para si mesmo. Ele fala assim, então disse eu, isto é minha aflição. Mudou-se a destra do Altíssimo. Aí o versículo 11, recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também nas tuas obras todas e cogito todos os teus prodígios. 13. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és Deus que opera maravilhas e entre os povos tem feito notório o teu poder. Não importa a situação que você está passando, irmãos. Não olhe para você, olhe para Deus. Enquanto Pedro estava olhando para Deus, para o Senhor Jesus, ele passou por cima das águas. Se nós, ao passarmos por tribulações, que o Senhor falou, no mundo tereis aflições. Mas ele continua, Nonata, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Enquanto nós passarmos por situações, irmãos, vamos meditar da onde o Senhor nos tirou, a situação que a gente estava, todas as benfeitorias que o Senhor fez conosco, todos os livramentos. Quando a gente começar a meditar e considerar nisso, irmãos, a gente vai mudar. Mesmo passando por aflição, a gente vai falar, eu tenho um Deus. Meu Deus é comigo. Amém, irmãos? Sabe por que Davi era tão intrépido em orar? Porque ele era o homem segundo o coração de Deus. Irmãos, porque ele descobriu essa chave. Descobriu essa chave. Olha o que ele fala no Salmo 27, versículo 1. Será que nós temos essa intrepidez de Davi? O Senhor é minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que o exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Eu podia continuar aqui. Ainda que o convite vinha 5 vezes,
ainda terei confiança. Não importa a situação, irmãos. Mas sabe por que ele tinha essa confiança? Olha o que ele fala no versículo 4. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Irmãos, aqui está o segredo da gente ter uma vida vitoriosa no Senhor. Contemplar Ele e meditar. Irmãos, meditar tem que gastar tempo. Tem que gastar tempo, irmãos. Meditar naquilo que Ele fez por nós. Às vezes, e é um princípio que o próprio Senhor Jesus fez. Depois os irmãos leem o Salmo 22. Touros de Bazã me cercam, papapá, tudo aflito. Todavia, o meu Deus está exaltado entre os querubins. Então não importa a situação que você está passando, irmãos. Não entre. Quanto mais você olhar para você, mais você vai entrar na lama. Mas você, mesmo se estiver na lama, se você começar a olhar para o Senhor, meditar naquilo que Ele já fez por você, Ele vai tirar você desse tremedal de lama, irmãos. Então, irmãos, todo esse movimento de rede social, tecnológico, irmãos, muita gente está preso nessa rede. Foi como uma pesca, está preso nessa rede social. Não consegue ter tempo, Carlos, para meditar no Senhor. Por isso, quando as situações vêm, já se desespera logo. Por quê? Não gasta tempo meditando naquilo que Deus fez. Lembra? E só tem transformação se a gente gastar tempo, irmãos, contemplando o Senhor. Amém? Para finalizar, Oséias, capítulo 5, versículo 4. O seu proceder não lhes permite voltar para o seu Deus. Preste atenção nesse versículo, irmãos. Preste atenção, pode ser a sua situação. O seu proceder não lhe permite voltar para o seu Deus. Por quê? Porque um espírito de prostituição está no meio deles e não conhecem ao Senhor. Só o Senhor sabe a situação de cada um que está passando aqui. Ou vocês podem parar agora e meditar. Eu tenho de verdade buscado o Senhor? Ele tem sido presente na minha vida? Eu tenho conseguido me voltar para Ele? Porque aqui está falando, Wendel, quando eu não consigo, é porque tem um espírito de prostituição. Irmãos, o adultério é só uma consequência de quem já abandonou Deus, ó. Faz tempo. O adultério é uma consequência, Galdo. Aquele que está adulterando hoje é porque já abandonou Deus, ó. Lá atrás. O espírito de prostituição. O que é prostituição? Nós temos um noivo, André. Se nós temos buscado e adorado outra coisa, nós estamos traindo Ele. Há um espírito de prostituição, impedindo de quê? Ele fala aqui, não permite eles voltar para Deus. O cara tenta, mas não consegue voltar para Deus. Por quê? Porque há um espírito de prostituição, irmãos. E nessa noite, irmãos, em nome de Jesus, eu quero orar para ver libertação nessa noite aqui. Então, aqueles que têm visto que mesmo ano após ano, reunião após reunião, você não consegue se voltar para Deus de verdade, Eliana. Se voltar para Deus de verdade, é porque há um espírito de prostituição. E eu quero orar por essa noite por você. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé? Amém, Senhor. Pai, na autoridade do nome do nosso Senhor Jesus, no poder do Teu Espírito Santo, Senhor,
Esse aqui é o teu povo. O Senhor sabe a situação de cada um aqui. E eu rogo agora nessa noite que todo espírito de prostituição, todo espírito de prostituição, saia em nome de Jesus. Está repreendido em nome de Jesus. Senhor, nessa noite, Senhor, venha, Senhor, e quebre as cadeias que tem aprisionado os irmãos, de se voltarem para o Senhor. Esse espírito de prostituição que tem levado os irmãos para longe do Senhor. Pai, nessa noite, eu repreendo em nome de Jesus. Sejam libertos em nome de Jesus. Sejam libertos em nome de Jesus. Que possa haver liberdade. Liberdade para te seguir, Senhor. Liberdade para te servir. Liberdade para se voltar ao Senhor. Em nome de Jesus. Sejam libertos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Thank you.